Olá, pessoal do primeiro ano, estou aqui para fazer a revisão para a prova P do terceiro trimestre sobre renascimento e absolutismo do ponto de vista filosófico. Nos capítulos do livro, o renascimento está com o nome técnico de Revolução Científica e o absolutismo está com o nome técnico de Filosofia Política. Então, prestem bem atenção neste vídeo, assistam mais de uma vez, porque esse vídeo é a base da prova. Vamos caminhando. Eu quero que você entenda o contexto destes dois capítulos historicamente para poder responder às questões. O contexto é uma burguesia que está surgindo. O que é a burguesia? É a camada daqueles ricos comerciantes, daquelas pessoas que saíram dos feudos e foram morar nos burgos. Lembra que as pessoas na Idade Média não saíam dos feudos porque estavam entre a cruz e a espada, mas a igreja começou a ser questionada. Por quê? Porque o Martinho Lutero, lá das aulas de história, entre outros reformadores, começaram a questionar os valores da Igreja Católica. Houve a Reforma Protestante. E porque os bárbaros, que eram a espada, começaram a se sedentarizar. Francos na França, germânicos na Alemanha, vikings na Dinamarca, anglos na Inglaterra, e assim por diante. Então algumas pessoas começaram a sair do feudo. Professor, algumas não, todas não. Algumas pessoas têm função rurais, elas continuavam nos feudos. Mas algumas pessoas que as funções servem tanto no campo como na zona urbana, elas começaram a sair, os artesãos. Formaram corporações de ofício, combinaram preço para quem ensinar, valores que cobrar pelas coisas, né? As corporações de ofício começaram a enriquecer. Formaram a burguesia, já que eles moravam nos burgos. E para esta burguesia, o feudalismo não era algo muito interessante. Por quê? Porque cada feudo tinha sua lei, sua moeda. Já imaginou? Você é um vendedor de tecidos. Num feudo mede em polegada, no outro feudo em palmo, no outro feudo em cúbito, no outro feudo em metro, no outro feudo em jarda. Para você fazer negócios fica muito difícil o planejamento. Num feudo usa peso, no outro feudo usa escudos, no outro feudo usa pesetas, no outro feudo outra moeda. Na hora de fazer a conversão você perde valores com a conversão. Interessava esta burguesia que um rei forte pedisse para os senhores feudais unificar moedas e leis. Lembra do rap que a gente cantou na aula? Até o século XVI, a burguesia era aliada dos reis para unificar moedas e leis. Mas os reis não eram otários, eles queriam exércitos mercenários. Muito bem. Então o contexto é de que a igreja começou a ser questionada, mudou-se a mentalidade teocêntrica para antropocêntrica ou humanista. Este quadro aqui do Michelangelo, que está no teto da Capela Sistina, mostra bem isso, ó. O ser humano, até Deus é representado de forma humana com os anjos, né? E olha, o próprio Deus com os anjos estaria num formato de um cérebro aqui, ó, com um tronco encefálico, né? Começa a ter um valor, o ser humano no centro ao invés de Deus no centro. É como se o primeiro mandamento, que tivesse muito valor na Idade Média, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, começa a dar mais valor para o segundo mandamento, não usar o nome de Deus em vão. Não fica explicando que o ventilador caiu na cabeça de alguém, na época nem existia ventilador, mas que algo caiu na cabeça de alguém porque Deus castigou. Começa a explicar pela razão humana, olha, algo caiu na cabeça de alguém porque existe a lei da gravitação universal que atrai os corpos para o centro de gravidade da Terra. Né? Então, o humanismo
a mentalidade antropocêntrica começa a ocupar a mentalidade teocêntrica. E aí você entende por que o Renascimento chama Renascimento. A burguesia começa a adotar valores parecidos com o que os gregos e os romanos da Idade Antiga adotavam. Eles fazem renascer os valores greco-romanos. É por isso que o Renascimento chama Renascimento. Os valores greco-romanos, os valores da Grécia e Roma Antiga, dos filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, renascem após terem morrido na Idade Média. Na Idade Moderna, eles vão nascer de novo. Eles vão renascer, aí o Renascimento. Ocorre o fim do feudalismo, o surgimento da burguesia, como nós estamos falando. A burguesia faz uma aliança com os reis, com a realeza, e o Gutenberg inventa a imprensa. Ao invés de ter só monges copistas que faziam os livros à mão em pequena quantidade, o Gutenberg tem a ideia de pegar essas máquinas, essas prensas que serviam para fazer vinho, para amassar uvas, e ao invés de amassar uvas, eles colocam carimbinhos de metais com as letras, tipografia, e começam a fazer livros em grande quantidade, e o conhecimento que antes era limitado aos mosteiros começa a ser divulgado em grande quantidade para toda a Europa. Caminhando mais um pouquinho, você tem aí o Renascimento, o retorno dos valores greco-romanos, com artistas como Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. O autor das Tartarugas Ninja queria que as crianças soubessem nomes de artistas do Renascimento. Michelangelo, autor da obra de arte A Pietà, que, diferentemente de mostrar Maria com Jesus no colo, bebê gorduchinho, mostra um Jesus morto. Mas a grande curiosidade é que esta obra é feita num único bloco de mármore. E aí mostra a técnica de Michelangelo, que dizia que não fazia esculturas, mas que libertava as esculturas da rocha. Olha a técnica para isso ser feito. Você tem um Leonardo da Vinci, que ao fazer a Mona Lisa, utiliza técnicas de respeito à anatomia e técnicas de luz e sombra que fazem com que os olhos da Mona Lisa pareçam móveis. Não é que eles se mexem, que nem nos desenhos do Scooby-Doo, não. Mas por técnicas de luz e sombra, independente se você olhar mais para cá, mais para lá, mais para cima, mais para baixo, dá a impressão que a Mona Lisa está sempre olhando para você. Ai, que medo! Muito bem. Você deve saber, e isso eu já te aviso que estará na prova, 4 valores do Renascimento e saber explicá-los, tá bom? Racionalismo, o nome já diz. Valorizar a razão e não mais as explicações por dogmas ou por fé, mas saber explicar usando a razão. Humanismo, valorizar o ser humano no centro das explicações. As coisas não acontecem só porque Deus quer, mas porque o ser humano precisa ser valorizado. E o ser humano precisa ser valorizado como indivíduo e não só como grupo, não só como coletividade. Cada indivíduo, ele deve ser respeitado na sua integridade, na sua individualidade, como pessoa única e não só como grupo. E o perfeccionismo é a busca dos detalhes. Então vamos lá? Racionalismo, o uso da razão. Humanismo, valorização do ser humano. Individualismo, respeito à individualidade. Perfeccionismo, valorização dos detalhes. Professor, pode ser simples assim? Pode. O outro ponto que cairá na sua prova, os contratualistas, né? A filosofia política, o absolutismo, você deve saber, né? É a corrente filosófica da Idade Moderna
que trata sobre as relações entre governantes e governados. Os dois principais representantes que eu vou querer que você saiba para essa prova é o Thomas Hobbes e o Rousseau. Praticamente a tese e a antítese. Para o Thomas Hobbes, ele é defensor dos reis absolutistas. Ele vai dizer assim, o homem é mau por natureza. O homem é o lobo do homem. E se não houver um rei absolutista que reprima a maldade do ser humano, o homem vai devorar o outro homem. O homem vai roubar o outro homem. O homem vai fazer muito mal para o outro ser humano. Ele precisa ter medo de punições, ele precisa ter medo de multas, ele precisa ter medo de ser preso, de ser guilhotinado. Ele precisa ter medo de punição para não fazer mal ao outro, e por isso a gente precisa ter um rei que seja como o Leviatã, como seja o monstro do Apocalipse que vai punir os pecadores. Então, é por isso que nós precisamos ter reis malvados, e você cede a sua liberdade para um rei absolutista para que haja tranquilidade num país. Você aceita ter um rei absolutista. Então é um contrato de submissão. O Rousseau, ele é muito mais suave, ele fala assim, não, para com isso. O ser humano, ele nasce bom, ele é bom por natureza. Quando tem algum ser humano malvado, é porque a sociedade o corrompeu, mas todos nós nascemos bons. E se tivermos bons exemplos e bom convívio, continuaremos bons, tá? E, portanto, a sociedade deve ser democrática e de decisão da maioria. O Rousseau é a favor de um contrato democrático, onde a maioria decida e não exista um rei soberano, tá? Existindo quase aqui uma síntese entre essa tese e essa antítese, nós temos um sujeito chamado Locke, o John Locke. Ele falou, olha, pode até ter um governante que inicialmente tem algum grau de autoridade, mas ele sempre terá uma folha em branco. E quando o povo achar que ele não está fazendo um bom governo, o povo tem o direito de derrubá-lo. Para você gravar, o povo pode dar uma de Locke e derrubá-lo. Vamos ver se você fica com os conceitos para decorar. Hobbes, o homem é o lobo do homem. Hobbes mal, lobo mal. Ixi, forcei, né? Hobbes mal, lobo mal. Rousseau. Como que você faz para lembrar que o homem é bom por natureza? Renato Rousseau. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E o John Locke fala, você pode ceder a sua liberdade parcialmente para um governante, mas no momento em que o povo achar que esse governante não está fazendo aquilo que é esperado, pode dar uma de Locke e derrubá-lo. Muito bem. Para completar, eu quero que você saiba 3 teóricos absolutistas. Um já está aqui, é o Thomas Hobbes, certo? Esses eu vou falar de boca e você memorize, porque eu acredito que eles estarão na prova, tá? Então, os 3 teóricos absolutistas que eu quero que você saiba, um é o Hobbes. Ele dizia que o rei pode ser malvado, ele pode ser o monstro do Apocalipse, o Leviatã, porque ele só vai punir os pecadores. Quem for um bom cidadão, pagar os seus impostos, não reclamar do rei, não vai ser punido, tá? Então, para Hobbes, ele só punirá os pecadores. O outro defensor do absolutismo é um cara chamado Maquiavel.
Até hoje em dia, quando alguém faz meios pouco éticos para conseguir o que deseja, a gente diz que a pessoa é maquiavélica. Maquiavel nunca disse que os fins justificam os meios, tá? Mas esta frase, os fins justificam os meios, apesar de não ser do Maquiavel, resume um pouco o que ele pensava. O Maquiavel falou assim, olha, os seres humanos também são muito cruéis. Ele compartilhava um pouco da ideia do Hobbes. Então, um rei, ele precisa ser muito esperto. Um rei, ele precisa fazer o bem aos poucos e o mal de uma vez. Quando for necessário, é melhor um rei ser temido do que amado, tá? Então ele tinha um manual para os príncipes que iriam virar reis estudarem, chamado O Príncipe. E ele acreditava que um rei precisaria ser temido para ser respeitado. Então, é só você lembrar que o termo maquiavélico vem daí. Olha, faça o que for necessário para manter a ordem no seu governo. E não confie na bondade do ser humano, porque o ser humano não é bondoso. Tá? Por fim, eu quero que você saiba de um cara chamado Jacques Bousset. O Jacques Bousset, ou se você quiser falar com a pronúncia mais francesa, Bisset, ele dizia que o rei governa porque Deus quer. Ele tinha a teoria do direito divino. Falava, olha, um príncipe só vai virar rei porque Deus permitiu que esse príncipe nascesse na família real. Se Deus não quisesse que o príncipe nascesse na família real, teria feito com que o pai dele fosse estéril ou não conseguisse ter filhos para a descendência. Mais ou menos o que aconteceu com Henrique VIII, por coincidência ou não, ele criou a igreja anglicana saindo da igreja católica e só conseguiu ter filhas. E muitos diziam que isso seria um castigo, uma ordem divina, dizendo que ele não tinha o direito de ter sucessão. Tá? E ele, como bom rei absolutista, daí falou, olha, já que eu não tenho filho, a minha filha mais velha vai ser a rainha. Falou, né? Falou, não ligo. A minha filha vai ser minha sucessora, Elizabeth I, né? Numa sociedade, numa época que a sociedade era muito machista, isso foi visto como uma grande transgressão. Mas, então vamos ver se vocês lembram aí, ó, o Hobbes dizia que o rei pode ser o monstro do apocalipse que pune os pecadores. O Maquiavel dizia que o rei precisa fazer o que for necessário para atingir o fim de deixar o país em ordem e os fins justificam os meios, apesar desta frase não ser dele. Já o Bousset dizia a teoria do direito divino. O rei governa porque Deus quer. Acredito que se você assistir este vídeo mais uma ou duas vezes, você estará preparadíssimo, preparadíssima para a prova P de filosofia. Até a próxima, pessoal!